Gente, é muito legal o que está acontecendo aí, no sentido de que tem coisas interessantes para compartilhar com vocês. Vamos lá. Queridos, o quanto vocês conhecem de temperamentos? Já estudaram isso? Então, vou lá. Tem umas coisas aqui que eu acho que quando vocês estudarem temperamentos, vocês vão assim falar: Ah, é isso! Tá muito claro o que está acontecendo aqui, né? Então, nós temos basicamente 4 temperamentos: colérico, sanguíneo, melancólico, fleumático. Todos nós somos formados pelas misturas desses 4. E a gente tem um que é dominante, um desses 4, né? E um que é subdominante. Essa combinação faz mais ou menos a gente ser quem a gente é. Aí a gente soma a isso a história de vida, as experiências que a gente vai vivendo, as famílias, né? A influência da família e tudo. Mas basicamente isso diz muito sobre como a gente funciona. Então o que você está chamando de visão de mundo, né? Tem visão de vida, foi a expressão que você usou, né? Tem muito a ver com o temperamento. O temperamento de cada um de nós faz a gente ter a nossa visão de vida. Por que a gente vai para a vida querendo competir, querendo ganhar, entrando numa discussão e entendendo que se eu não tiver razão, eu estou perdendo, com foco no resultado ou no final, como vocês comentaram, né? Não é uma escolha, é o meu temperamento. Provavelmente um alto grau de colérico nessa combinação. O colérico é esse cara. Pedir desculpas e perdão é a morte, parece uma humilhação, né? Ele não quer perder, tudo é uma competição. Tem hora que você tem que falar, mas você está competindo por quê? Nós não estamos competindo, por que você quer ganhar? Isso não é uma competição, né? Outra coisa, são extremamente cheios de energia, tem muita, né, sobra. Então, por isso que às vezes não consegue parar, às vezes não tem muito gás, né? O sanguíneo também é assim, tá? Outra diferença, o colérico e sanguíneo, primeira emoção que sente quando as coisas não saem como eles gostariam é raiva, eles vão para raiva. Então eles são extremamente inteligentes, extremamente argumentadores e tem raciocínio muito rápido, bota a gente no bolso, como vocês falaram, dá um nó em pingo d'água, tem gente que fala, né? Eu ouvi uma mineira lá no Espírito Santo falar, dá nó em pingo d'água, né? Primeira vez que eu ouvi essa expressão. Então, a gente fica realmente sem saber o que fazer. E uma coisa importante também, esses perfis, quando são ou colérico ou sanguíneo dominante, eles são perfis extrovertidos, vertidos para fora. Por isso que eles são mais difíceis de conviver, porque tudo que tá ruim eles botam para fora mesmo. Eles não deixam passar nada. O outro, é claro que o outro é mais fácil de conviver, porque o outro, não é que o outro não se incomoda, pouco não se incomoda mesmo. Porque se for fleumático, é zen, não se incomoda com nada. Se for melancólico, até incomoda, mas para falar tem que incomodar muito. Né? Então, ele aguenta muito mais, o pavio é muito mais longo, eu falo, né? Então, fica mais fácil de conviver, sim. E fica mesmo, é mais fácil. E qualquer pessoa, criança, adulto, velho, jovem, um perfil introvertido, vertido para dentro, ele tende a ser mais fácil de conviver, porque ele releva muita coisa, ele não se incomoda com tanta coisa, ele não tem necessidade de liderar, de vencer o tempo inteiro, de aparecer o tempo inteiro positivamente. Não tem. Ele tá tranquilo, ele é de boa, ele é mais de boa. Perigos, tá? Que perigos eu tenho com isso? Na hora de ir para a vida mesmo, geralmente aquele que deu muito trabalho vai mais fácil. Sabe? Na hora de encarar a vida, de fazer acontecer, de ganhar dinheiro, de produzir, de vender, às vezes essa criança que deu trabalho, ela se desenrola. Porque como ela tem essa necessidade de ganhar, de ser, de competir, ela também vai se destacar. Ela também vai em busca com muita voracidade, com muita vontade daquilo que ela quer, daquilo que é importante para ela. A outra criança, às vezes, não vai, patina um pouco mais, porque o mundo é desses, né? Competitivos, doidos, vorazes, já. Então, às vezes, essa aqui patina um pouco mais. Então, por que eu tô contando isso? Ah, é pra ficar com medo? Não. É para entender que, às vezes, quem tá me dando problema é o menor dos meus problemas.
E eu preciso, então, cuidar de, né? Onde eu quero chegar com isso? No momento em que a gente, lá, no momento vocês me disseram, né? A gente foi interferir na relação entre as irmãs, porque a gente foi defender aquela que não se defendia, que não se, né, que começou a querer, né, se defender ali, mas na dominação da outra acabava entrando e tal. Então a gente saiu em defesa para fazer justiça, porque nós pais estamos ali vendo e a gente entende que o nosso papel é mediar essa relação e ser justo e não ser. Mas nessa hora a gente faz duas coisas perigosas. Com aquela que já tem força suficiente, e que já domina, e que já faz, e que já tem algum conflito, porque ela se sente muito menos amada, muito menos querida, muito menos ainda, porque se saíram em defesa da outra, então realmente me amam menos. E com essa que a gente sai em defesa, a gente fala assim para elas, você precisa de ajuda para se defender, você não dá conta de se posicionar sozinha, de se defender sozinha, de se... Então, sem querer, óbvio, né? A gente polariza as duas, cada uma naquilo que já tem por natureza. Quando, na verdade, o nosso papel é fazer exatamente o contrário. É trabalhar com essa que já é forte o suficiente, a leveza, a doçura, a sensibilidade, a ternura, a empatia, o colocar-se no lugar do outro, pensar no outro. E com essa outra, o egoísmo, talvez, depende do grau, né? Mas o cuidar de si, o defender-se, o levantar a voz para garantir a sua posição, o seu, né? Então, é comum de acontecer, tá? Então, assim, o que eu recomendo para vocês? Fazer um mergulho nessa parte de temperamentos, né? Leiam um livro, já que já tem aí, tá fácil. Leiam, façam os testes, entendam como é, né? Para realmente entender o que é da natureza de cada um e para a gente não colocar cada uma num perfil. Porque quando eu tenho duas crianças, eu empacoto uma num perfil e a outra no outro. O começo da nossa conversa foi esse pacote. Uma é assim, a outra é assado. E quando eu falo uma é assim, eu estou tirando toda a possibilidade dela deixar de ser assim ou dela passar a ser um pouco diferente. E eu estou reforçando tudo isso que eu estou dizendo que ela é. Né? E não se trata de cobrar de alguma aquilo que ela não tem para dar. Trata-se de ajudá-la a desenvolver-se nisso. Restaurar, quer ficar bem, né? Quer ficar bem. Não quer perder a conexão. Então, aí que tá. Por que a gente precisa chegar no limite? Agora que a gente já entendeu esse processo, a gente pode começar a agir diferente. A gente fugir do embate e tentar resolver as coisas com mais inteligência, na maciota. Ou seja, eu já sei que esse perfil, se eu for pro embate, ela vai até o limite. Então, eu não vou pro embate, sabe? Eu vou com mais sagacidade, na malemolência, fazer ela achar que tomou algumas decisões que nem foi, era aquilo que a gente queria mesmo. Mas eu pergunto, qual você quer? Quanto tempo você quer? Eu começo a dar mais decisões para ela, porque à medida que ela está atendida na sua necessidade de tomar decisões, alguma situação que eu realmente tenha que dizer, não, vai ter que ser desse jeito por causa disso, disso, disso. Ah, eu tenho crédito, eu estou com saldo para sacar um momento de mais firmeza, entende? E até nas que vale, meu convite é para pensar na forma. Que forma? Eu vou dar um exemplo para você, de uma vivência minha com meu filho. Meu filho é desse temperamento animado, e eu também. E então, assim, eu tive que fazer um esforço muito grande na vida para conseguir ter uma relação harmoniosa com ele. Tive mesmo, porque no meu pilotão automático, eu ia para o embate toda hora, e ele também. Então, a coisa, né, tendia a sair faíscas. Então, eu tive a sorte de saber um pouco sobre isso logo no começo, né? Eu já trabalhava com temperamentos e tal, antes dele nascer, então já tinha informação. E depois fui para a PNL, né? Programação Neurolinguística, me deu muito recurso de comunicação, de relações humanas, né? E isso me ajudou muito, que é outro campo de conhecimento que eu não sei se vocês já aprofundaram, a PNL, mas eu recomendo fortemente, assim, fortemente. Muda
Se a gente tem uma caixa de ferramentas, a gente vai ter uma loja de ferramentas depois da PNL, sabe? Para comunicar, para se relacionar, para conseguir resultado com o outro. É incrível. E aí eu fui conseguindo entender os processos dele, e mesmo nas situações em que, opa, essa é uma briga que eu vou comprar, né? Escolher as guerras que vai entrar, como a gente vê o ditado dizendo, né? Não fazer disso uma guerra. Porque o ditado já acaba com o negócio. Quando a gente fala que a gente vai escolher as guerras, a hora que a gente entra, então vira realmente um embate, uma discussão, uma coisa de ganha-perde. E não precisa ser assim. E é um perfil que costuma gostar de estímulo. Então, quando sai do estímulo, se irrita. Porque ela queria continuar naquilo infinito. Não sei se é o caso de querer continuar, mas é um perfil que gosta de estímulos. O exemplo que eu ia contar é quando a gente consegue ser firme sem... eu tive uma situação com meu filho e eu contei uma história de uma coisa que ele tinha feito. Eu uso muito as metáforas, né? E na história, praticamente eu falei que ele foi burro. Sabe assim? Tipo, você jogou uma foto fora que você queria colocar no cartaz de um jeito, as amigas queriam colocar de outro. Era um trio, ele e duas meninas. Ele tinhoso, a foto tem que ser colocada assim. As meninas, não, mas assim vai ficar mais evidente o que a gente quer mostrar. Mas assim as pessoas vão ficar deitadas, as pessoas estão em pé, tem que colocar a foto assim. E jogaram a foto no lixo, porque não conseguiram entrar num acordo. E aí eu contei para ele uma história de um casal, porque daí eu não ia falar dele. Eu já fui agora, morando nessa casa aqui. Então ele tá fazendo 10 anos, em maio. Ele devia ter 8 para 9, né? Deve ter um ano isso, agora ele tá com 9 para 10. E então já era grandinho relativamente, né? Então eu contei uma história de um casal que não conseguia se entender o que ia fazer com o dinheiro que ganhou no fim do ano de bônus. A mulher achava que tinha que consertar a porta, o homem achava que tinha que consertar o telhado, e uma briga, eles jogaram os R$ 1.000 fora e não consertaram nada. Daí eu falei, você acha que eles foram inteligentes? Não, eles foram bem burros, eu falei. Ele falou, foram mesmo, ele concordou, né? Aí eu falei, por que você acha que eu tô te contando essa história? Aí ele fez assim, botou os olhos pra ver. A foto, né? Jogamos fora a foto. Pois é, a foto era um recurso, não era? Assim como o dinheiro era um recurso. Não teve papel envolvido, impressora envolvida, imprimiram a foto, tarará, tarará, e o trabalho ficou com um buraco, porque às vezes não chegaram num acordo do como fazer, como usar o recurso, não foi isso? Foi. Pois é, então a gente às vezes, né, ceder, aí eu conversei com ele, ceder, né, sempre é saudável, é bom? Não, por isso que eu não cedo nunca, ele falou. Eu falei, e não ceder nunca? É bom? É saudável? Por que eu estou exemplificando isso e me estendendo aqui para vocês na história? Para mostrar que tem outros jeitos de comprar as guerras. Ainda que eu achasse que ele tinha sido intransigente, burro, desperdiçou recursos, jogou o negócio fora, não cedeu para as amigas, não conversou direito, não soube negociar. Eu podia falar tudo isso, pô, filho, tem que aprender a negociar, tem que aprender a ceder às vezes, não é sempre a sua versão que tá certa, não é sempre o que você acha. Poderia ter falado tudo isso para ele. Teria a mesma validade de falar, contando essa história desse jeito, fazendo ele pensar? Entende o que eu tô querendo dizer para vocês? Então, às vezes, a forma... Mesmo naquela questão que eu decidi que não dá para ceder, não dá. Eu falei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa. Olha o extremo que ele tá, não tá cedendo. Não tá... E quando ele fala, eu não cedo nunca, ele se ouve. Eu falo, você ouviu o que você falou? Não ceder nunca é inteligente? É saudável? Ele se ouve, não sou eu que estou acusando. Eu acusando causa aquele problema do amor. Eu começo a desesperar pelo amor de minha mãe, pelo amor de meu pai, porque minha mãe falou que eu não cedo nunca, meu pai falou que eu sou assim, o outro falou que eu brigo muito, o outro falou que eu arrumo confusão por coisa que não preciso, o outro falou que eu sou sensível demais, que eu fico melindrosa com qualquer coisa, o outro falou, aí eu começo a duvidar do amor do pai e da mãe por mim. Sabe? Agora, se eu vou contando pelas metáforas, pelas histórias, se eu vou encontrando formas de trazer isso para o diálogo sem ser eu acusar, falar, apontar, isso vai trazendo leveza, vai baixando a resistência, a sensibilidade, a arma que o outro fica tudo armado o tempo inteiro, né, para se defender, para dizer que não fui eu, aí começa a mentir, aí começa a esconder. Então, acho que as coisas estão todas ligadas, sabe?
Quando eu consigo encontrar outras formas de funcionar nessa relação, né, o outro também vai se desarmando, vai cedendo, e ele não vai piorando, acentuando aquilo que ele já está apresentando. Entende? Então, se eu pudesse falar duas coisas para vocês mergulharem: estudo dos temperamentos e programação neurolinguística, para ter outros recursos de comunicar. Metáfora, que eu estou falando para vocês, é um recurso da PNL. Eu aprendi as metáforas, a usar as metáforas com a criança, com o marido, na vida, e agora tem curso de storytelling nas empresas, porque todo mundo descobriu, até porque Jesus já fazia isso, né? Que quando a gente conta uma história para dar uma lição, tem muito mais impacto na vida do outro do que quando eu simplesmente dou a lição, né? Dou um sermão. Então, para além disso, a PNL tem muitas outras coisas, né, gente? Muitas, assim, que vai trazer, por exemplo, a possibilidade de você trabalhar a dissociação. Então, você dissocia, se olha lá de cima na interação com essa criança e pensa, aqui de cima que eu não estou na emoção, qual o resultado que eu quero chegar? Aí a gente consegue ter recurso para pensar de fora da situação, mesmo vivendo, na hora que está vivendo aquilo, sabe? E aí você consegue sair da emoção e ter uma resposta completamente diferente do que aquela do calor da emoção que você teria aqui, né? Tentando fazer justiça, tentando funcionar direito. Então, tem muito recurso que eu acho que vale demais para as relações e que eu acho que pode ajudar bastante vocês. Muito importante entender que a gente não precisa e não deve colocá-las em pacotes distintos, de uma a outra embora a gente saiba que existam diferenças entre elas de temperamentos e tal, mas a gente conseguir ver que uma já veio com isso de fábrica e tem essas outras coisas aqui para serem desenvolvidas. Eu tiro dessa estática de e eu entendo que eu tenho que ajudá-la a desenvolver. E a outra já veio com isso aqui de fábrica, que tem essas outras coisas aqui para ser desenvolvida. Talvez o caminho de evolução de uma e outra seja exatamente o oposto, né? Talvez. Outra coisa importante, a filha mais velha geralmente, ou o filho mais velho, né? A criança mais velha, geralmente ela tem que ceder mais, muito tempo, né? Principalmente enquanto a outra é mãe menor, bebê e tal. E isso também já gera uma sensação de déficit de amor, né? Então, vale sair para dar uma volta na quadra, sozinha com ela, para ter aquele momento só dela, que ela possa entender que é só para ela. Então, a outra acordou mais cedo, já ficou mal-humorada, nervosa. Vem cá, vamos dar uma volta comigo para você se animar. Vem cá. Pega, vai, dá uma volta na quadra, conversa, ouve, escuta, troca ideia, conta de si. Eu também tô sentindo isso, também tô sentindo aquilo, tô muito bem, tô bem, não tô. Aconteceu isso comigo. Divide um pouco da vida também, para ela sentir que é amiga, que tá junto, que tá parceira, sabe? Horizontaliza, né, essa relação e a conexão. E aí vai resgatando também um pouco disso, às vezes ficou devendo, sabe? Pode sair de vez em quando com a outra também, cuidado para não causar o problema inverso, né? Mas assim, às vezes... Não tem problema. Saímos juntos depois também com você e tal. E aí, enfim, se precisar, no segredinho, né, alguma coisa confidencial com uma ou com outra, pode ter, mas cuidado que elas vão se contar também, se conversar não vai dar certo. Mas faz também com a outra então, mas vamos, né, você acha que ela ficou um tempo mais com a gente? Então tá bom, vamos dar uma volta comigo, você fica um tempo comigo aqui, vem, vamos. Aí se a outra falar, você quer também, gente? Tem pra todo mundo, então vou dar uma volta com você, vou dar uma com você, vamos dar nós 3 ou nós 4. Mas assim, não precisa ser sempre tudo igual. A gente é que não precisa cobrar isso, sabe? E mostrar que não tem. E quando a gente conseguir ter a clareza de que as pessoas são diferentes e, portanto, o tratamento dado a elas é também diferente, a gente ensina isso para as crianças. Eu e meu irmão éramos muito opostos, né? E eu me lembro que na adolescência o meu pai falava assim para o meu irmão: filho, por que você não vai pegar um cinema, vai fazer alguma coisa? Eu te empresto o carro, você tá precisando de dinheiro? Eu te dou um dinheiro e tal. Eu falava, e eu? Você não. Como assim? Que injustiça! Aí, você saiu quinta, sexta, sábado, hoje é domingo! Seu irmão não saiu nem um dia.
né? Então, assim, mas eu não tinha saído com o carro dele, eu não tinha saído com o dinheiro dele. Então, você estava oferecendo carro e dinheiro pro meu irmão, tinha direito também, pô, né? Mas não, ele estava incentivando o outro porque o outro não saiu. E aí ele, né? Então, sim. Então é legal a gente tentar como que a gente vai conversar sobre isso, explicar isso, mostrar isso, para entender que são diferentes, pessoas diferentes têm tratamentos diferentes, não melhor ou pior, mas de acordo com aquilo daquele momento. Ah, nesse momento eu posso estar com uma necessidade maior, né? E pode dar exemplo, contar história. Nossa, teve uma vaquinha, gente, você precisa ver, uma vez quando eu era criança, vi uma vaquinha, sei lá, inventa história, história. As novelas não são baseadas em fato real? A gente pode fazer baseado em fato real na vida também. Né? Eu vi uma vaquinha que ela deu. Nossa, ela ficou o tempo inteiro correndo atrás de um bezerrinho lá. O outro até ficava meio de lado, de vez em quando ela ia, dava mamar também, mas cuidado daquele outro. Depois eu fui entender que aquele bezerrinho estava doente, eu não sabia. Olha como é a natureza, né? A mãe natureza entende de dar mais naquele momento para aquele que está precisando mais, né? Isso acontece com os humanos também, né, gente? Acontece na vida. Não acontece, você já viram alguma coisa assim e tal? Bate papo, conversa, mas traz os conceitos para elas entenderem que não é simples escolha, não é simples decisão, não é gostar mais ou gostar menos, não é, né, que tem coisas mais envolvidas. Agora, se não ficou bom, se na hora de dar mesa tá chorando, peraí, não tá legal. Eu preciso trabalhar isso, eu preciso trabalhar esse conceito. Então procura uma história, procura um livro, inventa, mas traz alguma coisa que não seja a minha opinião. Que não seja eu falando, porque se eu falo a minha opinião, ou o pai fala a opinião dele só, né? Aí a gente decidindo, continua com raiva da gente, continua triste com a gente, continua injusto, continua. Mas mostrar como isso é na vida, na prática da vida, sabe? É importante a gente buscar referências e trazer e explicar o que está por trás das nossas escolhas, das nossas decisões, daquilo que a gente faz, né? Para eles poderem crescer com isso. Tem uma prática, tem um livro chamado Disciplina Positiva, aquele de capa amarela, não sei se vocês já conhecem, da Jane Nelson. Esse é o mais clássico, assim. É o mais famoso. É um grande. Ele não é pequeno, ele é grande. É um grande, assim. É o primeiro dela, o amarelo, disciplina positiva, assim. É um clássico, na verdade, agora, né? Desse assunto. Jane Nelson. Jane Nelson. Esse livro, estou falando dele porque ele traz uma coisa que vocês não precisam do livro para conseguir. Vocês vão conseguir na internet também se procurarem. Mas no livro é bonitinho, que está bem certinho, que é um recurso chamado reunião de família. Ela orienta como fazer no passo a passo. Primeiro, você faz uma rodada de elogio de todos os membros, porque a idade das meninas de vocês já cabe bem esses encontros. E nessas, se você faz uma vez por semana uma reunião de família, uma vez por semana você pode buscar um texto, um livro, uma coisinha que cabe naquilo que está precisando. Vocês já vão ficar antenados. Por que está precisando trabalhar? Né? O que aconteceu que a gente precisa, de alguma maneira, entender que precisa de um ajuste, precisa de um... Sabe? Então, se vocês fizerem isso, né, vai oportunizar esses momentos. E aí, o que você faz? Pega o bloco de notas do celular e vai anotando. O que da semana que não deu bom, anota lá. Pode deixar até uma pauta na geladeira para elas anotarem. O que na semana não tá legal, querem conversar na reunião, anota aqui. Elas anotam. Funciona muito lindamente. E vai oportunizando que naquele momento não seja uma guerra para resolver, porque eu não estou escolhendo guerra nenhuma. Eu estou preparada, eu busquei uma leitura, eu entendi, e aí a gente consegue bater papo, conversar. Né? Então, a questão, por exemplo, da mesada diferente, é uma questão para reunião de família. Vamos levar isso para reunião, vamos entender. Né? Quais são seus argumentos? Quais são? Vamos entender, vamos pegar outra referência, vamos pegar outro, sei lá, uma empresa, tempo de casa na empresa faz diferença no salário, e ela vai entendendo como é a vida em relação a isso. Né? Ou não, ou você chega à conclusão que realmente não precisa mudar, não precisa pagar diferente, não, a diferença é pequena, elas acabam se interessando e comprando as mesmas coisas, então não está justo pagar diferente mesmo. Não sei, né? Não sei, a gente pode ter as questões abertas justamente para conversar. Eu acho que seria um grande ganho para vocês também dar uma olhada nesse recurso da disciplina positiva. Isso. Porque com o discurso de que elas são assim, ela não tem para dar, eu coloco elas mais ainda na caixinha de que cada uma já tá.
entendeu? E eu distancio mais, e eu coloco mais... Então, não, peraí, ok, de fábrica veio isso, o que eu preciso ajudar a desenvolver agora? Né? E aí é um processo, uma caminhada de lapidação, Eu nem vou ficar cobrando, porque eu sei que ainda não tem para dar, mas também não vou desistir de ir trabalhando. Não foi no amor, vai na dor, né? É, na verdade, sabe o que acontece? A gente começa a trabalhar com os recursos que a gente conhece, com o que a gente tem na mão, o que tem na nossa prateleira, eu costumo dizer. Né? E quando eu usei tudo que era nobre da minha prateleira, eu vou descendo pro não, vou descendo o nível do recurso. Né? Mas se eu colocar mais recursos nobres na minha prateleira, cada vez eu vou usando menos os não nobres. Então, eu acho que se trata mais disso, sabe? De colocar mais recursos na prateleira. Então, eu citei da reunião de família da disciplina positiva, mas tenho muitos outros lá dentro que eu acho que vai ser legal também vocês conhecerem, né? Dentro desse mesmo livro, eu acho que vale muito a leitura. A PNL que eu falei, a gente vai abrir turma de PNL, logo, a gente já fez uma turma, e o nosso próximo abertura de turma vai ser de PNL para pais e professores. Vocês não precisam fazer comigo e nem o meu curso, tá, queridos? Só tô falando porque a gente vai abrir, nós falamos no assunto, eu tô pontuando para vocês. Mas se tiverem outra fonte, se tiverem outra escola, se puderem fazer presencial, PNL presencial é melhor, tá? É uma coisa que eu digo, é melhor, porque tem vivências no presencial que não dá para fazer igualzinho no online, mas o online, como tudo tem sido agora no novo modelo, no novo normal, também dá muito pra gente dos recursos da PNL, tá? E eu falei o que mais? Falei da disciplina positiva, da PNL e de temperamento. Temperamento, vocês já estão com o livro aí, leiam que vai ser muito legal. Depois, se vocês quiserem aprofundar na questão dos temperamentos, eu tenho um teste que ele é meio... eu tenho numa planilha de Excel, então não é bonito, não está do jeito que eu quero ainda. Eu ainda estou pagando um pessoal de TI, de programação, para colocar isso num site, deixar bonitinho e tal. Mas eu tenho um teste que ele aprofunda mais e dá os percentuais de cada temperamento que a gente tem em cada um da família. Então, depois faz o teste do livro, que é outro bem mais simples, talvez, né? Se funcionar e já identificarem bem, for legal, ok. Se quiserem esse teste mais elaborado, me escreve depois que vocês fizerem do livro, que estiverem estudando isso, eu mando para vocês. Tá bom? Me lembra, fala, Isa, você falou quando a gente teve atendimento e tal, que aí só para eu sintonizar e eu mando para vocês. Tá bom? Combinado, queridos? Obrigada, eu que agradeço. Deus abençoe muito, muito, muito. Que seja realmente, né, de luz essa nossa conversa aí, que abra algumas oportunidades novas para vocês aí de convívio, né? Que traga mais harmonia. Ó, beijo grande. Fiquem com Deus. Obrigada. Até mais, gente. Tchau, tchau.